Isso. Então, boa noite, equipe 7, né? Vocês podem aí tomar conta do espaço, o espaço de vocês, para a apresentação do trabalho, tá bem? Obrigada, Elaine. A gente vai usar uma ferramenta, então, se vocês puderem mudar o layout para a barra lateral, para ficar melhor de vocês, para vocês conseguirem ver melhor, eu acho que ajuda. Então, a gente vai começar se apresentando, né? Meu nome é Eduarda, eu sou nova na turma, então acho que quase ninguém me conhece. Se não me conhecem, oi. A gente fez um negócio para quebrar o gelo, então essa sou eu. Quando eu era criança, eu ainda tenho a mesma cara de criança, como vocês podem ver, mas é isso. Eu tenho 21 anos agora, eu fiz 21 dia 8, então às vezes ainda dá um delay para eu lembrar que eu tenho 21. Eu sou natural de Lambari, essa cidade aqui. Isso aqui é na frente da minha casa, tem um lago. E a cidade é famosa por ter águas milagrosas, entre aspas. Tem uma história da cidade que as águas são milagrosas. Na verdade, é água gaseificada, natural, não é igual quando você compra do supermercado. A gente vai começar a nossa apresentação. Cada um vai falar um pouco sobre si, antes da gente começar, para quebrar um pouco o gelo. E é isso. Boa noite, gente. Meu nome é Cauane, tenho 19 anos e nasci em Andradas, a terra do vinho. E trouxe uma foto minha de criança também, mudei só um pouquinho. E é isso. Boa noite, gente. Vocês vão ter que manter a calma um pouquinho, porque meu computador não funciona esse negócio, então eu vou ter que apresentar, porque o meu não pegou. Só um pouquinho, gente. Muita calma. Vocês estão vendo aí, gente? Ainda não, Larissa. Agora sim tá carregando. Agora sim. Ó, assim que der, deu aí? Agora você está mostrando, mas não está apresentando. Tipo, você está apresentando para todos, mas não tá. Agora sim. Ó, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ai, travou, que vergonha. Acontece, coisas do ensino remoto. Gente, vocês estão vendo? Sim. Essa sou eu. Eu não tenho foto de criança, porque eu já sou maravilhosa desde sempre, então eu prefiro mostrar essa foto recente. Eu sou natural de Santo Antônio do Amparo, é a cidade real do pão de queijo e do café, porque o pessoal gosta de panhar café e comer pão de queijo. E essa sou eu, maravilhosa, com 22 anos, e trazendo uma sequência didática encantadora para vocês. Espera aí que agora eu vou parar de apresentar para o próximo, gente. Embaixo, Larissa, está escrito interromper o compartilhamento. Aí. Pronto, agora sou eu. Boa noite, sou o Luan. Cadê meu nome? E tenho 22 anos. E eu trouxe um carinha aí que não parece muito comigo, não. Olha esse cabelo aí, cresci, né? Então, e eu moro aqui em Lavras, a terra dos IPs, né? Das escolas e também das farmácias. Em cada esquina você encontra uma, tenho certeza. E também a igreja que toca Ave Maria 6 horas. O Everton adora, né, Everton? Com certeza. Posso abrir o Luan? Boa noite, meu nome é Thaís e o meu computador também não consegui abrir o programa que eles estão usando por falta de memória, então também vou apresentar. Estão vendo? Ainda não, Thaís. Não Ainda tá? não.
Acho que agora vai começar. Começou. Tá. Então, gente, meu nome é Thaís, tenho 20 anos. Essa é uma foto minha, um pouquinho antiga. Como vocês podem ver no finalzinho da foto, está escrito Retrica, que foi um aplicativo muito usado. E eu sou natural de Lavras. Bom, é isso. O nosso projeto se intitula Lavras Lugar de Memória e tem como tema transversal a educação patrimonial, que abarca a necessidade de resgatar e valorizar as memórias, as culturas dos sujeitos. O objetivo geral do nosso projeto interdisciplinar, juntamente com a pedagogia de projetos, é apresentar caminhos para que o educando seja consciente e ator da sua própria produção de conhecimento. A gente está usando o recurso do Prezi Vídeo, né, que vocês estão vendo aí, e acontece que no ensino remoto, os computadores, né, nem todos fazem esse processo, então a gente pensou em vários recursos, por isso que a gente está usando o slide, que a gente já está acostumado, né, nas aulas, os professores usam muito, mas o Prezi, a gente vê que é novo, assim, são recursos novos que estão à disposição. Então eu espero que vocês gostem da nossa apresentação. Agora eu vou falar um pouco sobre a educação patrimonial. Deixa eu mudar aqui. É uma ferramenta nova e desafiadora, principalmente por causa do nosso sistema educacional, que foca muito em conteúdo. Então, a gente buscou essa oportunidade de poder trabalhar educação patrimonial, abrangendo um público. O nosso público vai ser do 1º ao 5º ano. E a Larissa vai explicar as etapas que a gente dividiu esse trabalho sobre a educação patrimonial. Gente, vou voltar a apresentar de novo. Calma, gente. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre a divisão do nosso trabalho. A gente escolheu o nome da Escola Estadual Paulo Freire, que é uma homenagem ao seu centenário de nascimento. Por isso que foi Escola Estadual Paulo Freire, é uma homenagem. Diante dos períodos, existe uma diversidade de saberes, etapas e contexto em que o projeto se propõe a encontrar uma unidade na construção de uma aprendizagem coletiva. Por isso, o projeto da Escola Estadual Paulo Freire irá se desenvolver durante o ano letivo de 2021, em um contexto de ensino remoto, marcado pela pandemia da Covid-19. Além disso, envolve o trabalho colaborativo dos educadores, sendo Thaís Nazaré, responsável pelo 1º ano, Larissa de Fátima, responsável pelo 2º, Cauane Damião, responsável pelo 3º, Eduarda Gregatti, responsável pelo 4º, e o Luan, responsável pelo 5º ano. Agora, o Luan volta a falar com você. Então, o nosso projeto, né, tem 2 áreas âncoras, que é de geografia, né, que nós conhecemos, e também de história. E ele envolve também algumas outras disciplinas, como matemática, as linguagens, ciências e artes. E a gente está usando como base a própria BNCC. A gente pegou de escritores, né, de histórias, das competências gerais de história e geografia para isso. E como vocês sabem, né, a gente usa o termo da interdisciplinaridade justamente para as experiências inovadoras. E acho que a inovação da vez é a Covid-19, né? E que nos obriga ao ensino remoto. Então, para a gente foi desafiador, porque a gente quis fazer o projeto com estudo remoto no ensino público.
Só que ainda mais desafiador, como o Eduardo falou, por ser educação patrimonial. E a pedagogia de projetos tem esse sentido, né? De ressignificar o espaço escolar, mais do que essa pandemia nos proporciona, mas sim para a gente ver o que é real, o que a gente pode fazer no concreto desta forma. Não é o ideal, o que a gente queria, mas é o possível. Luan, só um instantinho. Sim. Eu vou só mexer aqui na configuração da sala para ver se fica melhor para eu ver o slide. No início, a Eduarda falou, era qual, Eduarda, para colocar? Barra lateral, Luan? Era? É, barra lateral, porque aí fica como se fosse a apresentação de slide. Barra lateral, mas onde que tem isso, Luan? Aqui, ó, você vem em alterar layout, Alterar barra layout. lateral. Aí tem automático, ó. Mosaico, destaque, barra lateral. Barra lateral, ótimo. Eu Deu não certo? tinha feito, para mim aqui agora ficou melhor. Okay. Todo mundo fez isso, gente? Sala, todo mundo fez isso? Sim. Eu consegui fazer, sim, deu certo aqui pra Deu mim. certo? Também deu certo. Tá. Obrigada. Aí agora, Isso. Aí agora a Thaís vai conversar um pouquinho com vocês sobre o conceito de educação patrimonial e o porquê que a gente escolheu Lavras, lugar de memória, não é uma expressão nossa. Vocês vão descobrir aí com a Thaís. Gente, só um minutinho que eu vou voltar a apresentar. Tá apresentando? Ainda não. Agora sim. Bom, Lavras, lugar de memória, né? A gente sentou, conversou e a gente trouxe vários lugares de Lavras. Então, é necessário a gente conhecer o conceito de educação patrimonial, que ele firma-se no conceito do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN. A educação patrimonial, ela... Acho que o meu saiu, né? A educação patrimonial, ela... É nesse sentido que o projeto Lavras, Lugar de Memória, ele pretende como prática as visitas aos patrimônios culturais e históricos da cidade, como uma experiência micro para valorizar os patrimônios em sua totalidade, fundamentando-se em uma análise documental e registro da oralidade local vinculada às competências propostas pela BNCC. Então, tudo que a gente fez, a gente procurou tudo na BNCC para sempre trazer um pouquinho da BNCC. Só um minutinho. Lavras, lugar de memória. A gente usou a expressão de Pierre Nora, já por demais conhecida de todos nós, o patrimônio é lugar de memória, sendo lugar de memória a dimensão interrelacional entre os seres e outros seres e as coisas se faz presente. Valores e significados lhes são atribuídos. O patrimônio, portanto, é um campo extraordinário, onde as pessoas podem vivenciar uma série de experiências e, consequentemente, é o campo da educação. Agora a Kaone vai trazer mais um pouquinho para vocês. Sobre o conceito de SDI. A gente se baseou no conceito de sequência didática interativa, né? E a gente, de forma remota, a gente abarcou todas as limitações e potencialidades possíveis pela realidade atual. Eu vou falar um pouco do círculo hermenêutico dialético, ou CHD. A hermenêutica é a ciência da interpretação de textos e a dialética é a que propõe a reflexão constante do movimento, que torna o processo um processo de diálogo. A gente se baseou em Oliveira, que considera a técnica de círculo hermenêutico dialético primordial para a relação da sequência didática interativa. É um processo que desafia os educadores a saírem da zona de conforto,
porque a gente está acostumado mais a plano de aula, então fazer a sequência a gente também teve que procurar bastante coisa, sempre se fundamentando na BNCC e em outros autores. Eu vou ler uma citação de Paulo Freire agora, sobre: na teoria antidialógica da ação, que mitifica a realidade para manter a dominação, na colaboração exigida pela teoria dialógica da ação, os sujeitos dialógicos se voltam sobre a realidade meditizadora que problematiza os desafia. Enrolei um pouco, mas é isso. Não tenho dicção, o nome, não tenho. Mas é isso, gente. Ok, a gente então presume que será dialógico, mas a gente vê que nesse ensino remoto fica mais difícil. Até na nossa sala, a gente, de professores, é difícil o diálogo, né? Nesse formato. Então, a problematização em si é da educação patrimonial. E nós fizemos essa sequência didática interativa de acordo com essa pluralidade de etapas que a gente escolheu. Vocês viram no ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, a gente dividiu em etapas, mas sempre valorizando o conhecimento prévio, os descritores da BNCC, que cada professor escolheu, e também a avaliação processual. Então, tudo que é feito dentro das etapas é avaliado. Então, a gente dividiu em 10 etapas. A primeira dela é história. Opa, perdeu aqui. Identidade. A identidade é a primeira etapa. A segunda é a localização, para a gente questionar justamente a cultura primeiro e depois o espaço geográfico, onde eu moro. Depois a gente vai entrar na história de Lavras, e aí conhecer alguns pontos turísticos, que muitos já devem ter ido, ou se não, os pais têm esse contato. E aí nós vamos fazer, num quarto momento, um registro da oralidade local. Ah, mas como vocês vão fazer isso? Através de entrevistas com as pessoas da própria casa. Mas cada criança, ou cada etapa, na verdade, de acordo com o descritor da BNCC. Depois, a gente vai abarcar o conceito de patrimônio, para a gente ter valorizado tudo aquilo que a gente já viu, desde a identidade, da localização, da história de Lavras, aquele conhecimento prévio que eles tiveram. Agora, a gente entra no conceito do patrimônio. E aí, nós vamos promover a todas as turmas uma visita virtual. Porque, claro, se fosse presencial, né, não tivesse a pandemia, a gente queria visitar os pontos turísticos. Mas não, a gente vai fazer a visita virtual. Cada um de uma forma, da sua etapa. E depois, a gente vai criar uma Casa da Cultura, que será a Casa Parte 1 e a Parte 2, que serão onde eles encontrarão fundamentos para os seus trabalhos. E também apoio pedagógico aos pais para auxiliar, né, todo o processo. E por último, seria uma exposição, uma expo-arte do produto final que eles elaboraram durante todo o percurso. E é isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro ano. Começou a apresentar, pessoal? Sim. Sim. No primeiro ano, como eles são muito pequenininhos, a gente decidiu fazer coisas mais leves com eles. Como vai ser solicitado para eles que eles façam desenhos, elaboração de ficha com nomes, onde os pais vão poder auxiliar em casa nesse ensino remoto. Vai ter discussão com a professora, vai ter apresentação em PowerPoint sobre os pontos turísticos de Lavras. A professora vai perguntando os pontos que eles já gostaram, se algum parente já visitou, se eles mesmos já visitaram, como foi a experiência de visitar. Tudo a gente vai pedindo um desenho ou uma fala deles, e no final de tudo, como produto final, eles vão fazer um desenho do ponto turístico que eles mais gostaram. Vai ser de uma forma bem leve, a professora vai retomando todos os pontos que foi falando na aula,
para que assim eles possam ter um conhecimento, mas que não seja pesado, seja um conhecimento ali, tipo, uma conversa entre o professor e o estudante. Agora, vamos falar do segundo ano. Então, gente, eu fiquei responsável por montar a sequência didática do segundo ano. Eu vou voltar a apresentar aqui para vocês. Só um segundo. Só um minuto, por favor, galera do rock. Está apresentando, Larissa. Então, aí eu fiquei responsável pela formação da sequência didática do segundo ano. Só que o que acontece? Como a gente montou uma sequência didática baseada no estudo remoto, infelizmente a gente não pode ter o contato físico. Então, foi uma sequência toda planejada em aula virtual, encontro virtual, essas coisas. E como a gente vai tratar de crianças de 6 a 7 anos, é muito difícil fazer com que eles se concentrem no virtual, porque nenhuma criança gosta do ensino remoto. Então, eu pensei, pelo menos, numa forma de chamar a atenção deles para que eles queiram todo dia participar dessas 10 etapas e todos os dias estar presente na aula. E essas aulas, elas vão ser compostas por as atividades desenvolvidas entre elas para o estudante, seria desenhos, conversa virtual, porque em uma das etapas a professora, no caso, vai convidar alguma pessoa da família ou alguém que queira contar, alguma pessoa mais antiga que possa contar que lembre, no caso, como que Lavra surgiu, como que foi a chegada da UFLA aqui, como que ela foi se desenvolvendo, que possa mostrar para eles como que era antigamente e como ela é hoje em dia. Essa parte vai se encaixar em entrevista, no caso. A conversa virtual é porque a todo momento, nessas 10 etapas, o professor abre muito espaço para eles poderem falar se estão gostando, se não está, se está incomodando o estilo de aula, por ser uma aula remota. A gente conta com um painel ilustrativo também, onde todos os desenhos que eles vão fazer e que vai encaminhar, a gente vai montar um painel numa das últimas etapas. E o produto final meu, no caso, foi pensado, eles iriam, com a ajuda de um adulto, fazer um vídeo que fosse lembrado desde a primeira etapa até a última. Então, eles teriam que repassar tudo que foi aprendido de novo, para que realmente seja guardado na memória e seja um ensino que seja prazeroso para todos, por mais que é em remoto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o terceiro. Então, gente, no terceiro ano, a professora pode propor que eles tragam fotos quando eles eram crianças, igual a gente fez aqui no início da apresentação, para eles contarem um pouco da história de infância e no município de Lavras, né? Eles vão também criar mapas, fazerem pesquisas, elaborar textos. Só um minutinho. Vou passar aqui. Vão fazer também uma visita virtual ao Poço Bonito, né? Vão ter um diálogo em casa para que os pais gravem um vídeo também, falando sobre as experiências aqui no município, né? Vão escutar conceitos sobre o que é educação patrimonial e vão fazer diversas produções livres. Eles vão poder fazer música, poema, pintura, redação, o que eles mais se identificarem. Vai ser bem livre, dentro dessas 10 etapas. É isso. Agora a gente vai ficar com o quarto ano. Eu vou falar um pouco do quarto ano. Eu pensei na minha sequência didática pensando bastante em criatividade, em valorizar a cultura local e resgatar a história. Como eu não sou natural de Lavras, foi um pouquinho mais difícil, porque eu não conheço todos os pontos turísticos e, enfim, na verdade eu não conheço quase nada, mas foi muito legal poder fazer essa pesquisa e eu acredito que trazer isso para os estudantes seja algo muito legal também.
porque eu moro numa cidade turística e eu vejo muito turismo aqui se perdendo. Então, acredito que se os estudantes tiverem isso desde cedo, eles podem ajudar a cidade a não perder esse negócio. A criatividade, eu acredito que seja um ponto muito importante, principalmente em ensino remoto, já que se para a gente já é ruim, imagino para a criança, eu acredito que exercitar esse lado criativo vai ser muito bom. Eles vão poder fazer produção de maquetes, entrevistas com os pais, entrevistas online também, com parentes, os pais sempre auxiliando, se precisar de ajuda de professor também a gente tem recursos, vídeos, pinturas, buscando sempre uma interação de forma virtual, através de diálogos, e trabalhos em grupo vai ser mais difícil, mas às vezes dá para concentrar pequenos grupos, sempre monitorados pelo professor. Como eu fiquei muito interessada na história de Lavras, porque eu não conheço muito, eu escolhi a visita virtual no museu do Bimoreira. Eles vão ter que fazer uma produção de vídeo também sobre a história lavrense, para poder ajudar eles a entenderem melhor como que foi a história, por que a cidade é assim hoje. E é isso, agora a gente vai ficar com o 5º ano. No 5º ano, né, a gente vê uma maior demanda, né, de conteúdos. Então, a gente vai trabalhar mais a escrita autoral do estudante. Também vamos trabalhar um pouco com print, gravações de telas, usando os recursos tipo Google Maps, de localização, algo assim. E também fazer uma análise comparativa das transformações sociais. Por exemplo, tem um bondinho de Lavras que é muito famoso. E aí eles vão comparar com o ônibus hoje, o orelhão, várias essas situações. E daí vai surgir um produto livre de interesse. Por que a gente quer abrir esse livre? Porque a gente vai mostrar mais os patrimônios físicos, mas a gente tem patrimônios que é cultural, né? Então, aí essa parte será um pouco mais livre. E também, nas entrevistas, a gente vai fazer podcasts, né? Que está muito em alta e, com certeza, o 5º ano estará empolgado com isso. E, para finalizar, a gente vai fazer um processo de pesquisa. E aí a gente vai fazer, primeiro, sobre a Igreja do Rosário, um pouco sobre mitos, né? Que está num dos escritores, e coletivamente. Toda a turma vai fazer sobre a Igreja do Rosário. E depois vai dividir a turma em 6, algo assim, para fazer um produto autônomo. Com aquele mesmo processo de pesquisa, um vídeo documentário para a gente colocar lá no ExpoArt. A gente fez um site onde seria a casa virtual de Lavras para as crianças exporem os trabalhos. É só um exemplo. Aí eu vou mandar o link aqui para vocês, no chat, para vocês visitarem. É somente um esboço mesmo do que a gente pretende. E aí, em cada desses patrimônios, a gente colocaria galeria de fotos, localização, todo o acesso virtual que seria de suporte. E na parte do blog, seria a parte para os professores de apoio pedagógico. E o mais interessante, vocês vão ver, né, que quando você abre, uns desenhos. E é essa a ideia. Ali está os trabalhos realizados, os produtos finais. Eu acho interessante, acho que é no 3º ano, que as crianças mesmas vão criar um ambiente virtual. Olha que legal. Aí eles vão criar, e a gente vai ancorar esse ambiente no site. Tentar utilizar as potencialidades da tecnologia, do digital. Uma das questões da gente desenvolver o site também é que, pelo menos para as crianças do 1º e do 2º ano, vai ser uma novidade, uma coisa muito surreal falar para elas que o trabalho delas vão estar em um site.
Elas vão imaginar, por mais que é uma coisa muito bonita, mas elas vão ficar loucas para desenhar, para querer fazer as coisas, e vai ter aquela mini competição, quero um desenho muito bonito para colocar no site. Então, isso vai despertar a curiosidade delas, porque o professor, nesse meio remoto, ele tem que despertar a curiosidade do aluno, senão ele não vai ter interesse em estudar, e vai acabar que o ensino remoto não vai servir de nada. Vai chegar no final, o estudante não vai ter compreendido o que a gente queria que fosse. Então, o site foi uma alternativa que a gente achou de chamar mais ainda a atenção deles. E se pudesse, a gente faria mais coisas ainda para ajudar nessa batalha que os professores estão passando, que é o ensino remoto. E lembrando que a nossa sequência didática interativa, ela faz um convite aos professores também, né? Investirem nas suas formações e tudo mais. Eu acho que é isso, então, né, gente? Nosso trabalho. Foi sim. A gente quis quebrar um pouco o gelo, né? Trazendo essas brincadeiras. E esse formato do site, tanto para a gente que já é adulto, já é interessante você entrar, ver uma coisa diferente, uma outra plataforma. Agora, imagina para as crianças, como elas vão ficar entusiasmadas em querer postar o trabalho, mostrar os coleguinhas, que é toda aquela, sabe, aquela coisa em casa, tipo, mostrar para a mãe, para o pai, uma tia que está longe vai poder acessar o seu trabalho. Então foi uma forma bem interessante que a gente encontrou. É isso. Muito legal. A gente está aberto às perguntas, às dúvidas que vocês tiverem, que a gente puder, a gente responde. O quebra-gelo, acho que foi fundamental, né? Porque a gente precisa realmente de estar fazendo isso com a gente mesmo, né? Olha que é difícil eu falo porque se eu contar para vocês quantas lives eu fiz esse semestre, né? É uma coisa assim, sabe? É absurdo a gente pensar, não é? Tanto que a gente precisa se motivar. Se motivar primeiro como professora para poder chegar e trazer a informação, não é? E no trabalho de vocês tem coisas interessantíssimas, né? Primeiro pela temática, que é uma temática de interesse, porque vocês trazem uma temática transversal, né, que ela já ultrapassa as questões interdisciplinares, não é? E ela traz uma motivação para uma aprendizado. À medida que vocês vão trabalhando, né, vocês vão construindo, apoiados nos descritores, né, que eu acho que o fundamento do trabalho de vocês é os descritores da BNCC, que eu achei que ficou muito bem. Vocês identificaram lá naquele descritor primeiro, para depois pensar na sequência didática, e isso ajuda muito no convencimento, né, da equipe da escola, de que o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho bacana, não é? E eu fiquei muito contente com isso. Tem uma observação que eu quero dizer, quando vocês utilizam o Prezi, né, e você ainda utilizou o Prezi Vídeo, que ele pesa um pouco mais, né, por isso que às vezes o computador, a gente não consegue colocar. Mas vocês se colocaram no lugar dos professores, né, vivenciando essas questões, aprendendo também, né, junto com a gente, porque a gente precisa estar nesse processo, né, então, quer dizer, quando você começa a fazer um projeto, é preciso. Alguém tem alguma questão, além aí das parabenizações que eu já estou vendo aqui dos colegas? Elaine, só um minutinho. Uhum. E também a gente, foi até o Luan Cacone, a gente estava conversando sobre a questão da inclusão, né? Eu e a Larissa não conseguiu baixar de forma. O meu até baixou, só que não acabava atualizando, porque realmente não tinha memória, meu computador tem a memória muito pequena, aconteceu a mesma coisa com a Larissa. Então, essa foi uma questão que a gente trouxe, trazer o slide, mas a gente também inclui e não fica sem fazer, entre aspas, nada, né? Então, foi uma forma bem bacana, e uma forma, um recurso que os professores também podem usar.
Eu também penso que é isso mesmo, né? Porque existem vários recursos que pesam menos no computador e que não deixam de ser atrativos também, né? Então, essa pesquisa que vocês tentaram fazer e vivenciando isso, né? Que eu acho que é bastante legal, vivenciando isso, né? E vocês tinham, assim, uma questão que eu acho que é fundamental, vocês tinham alguém que tinha na equipe um conhecimento que se disponibilizou, né? Porque às vezes a gente, da equipe, a gente não usa o conhecimento que as pessoas têm. Às vezes a gente distribui a função sem pensar nas competências que cada colega, né? E isso a gente vai encontrar na escola, que cada colega nosso, professor ou professora, vai ter as habilidades em uma determinada área. E quando a gente se une e disponibiliza, a gente acaba fazendo com que a aprendizagem aconteça com todo mundo. Todo mundo aprendeu um pouco, todo mundo aprendeu um pouco mais sobre aquilo que não sabia, não é? Então, por mais que o trabalho em equipe seja uma coisa difícil, quando ele é colaborativo, é diferente, não é? Não é um trabalho onde você só distribui funções, né? Você colabora com o trabalho do outro, né? Com a parte que é do outro, vamos supor assim, né? Com aquela parte que cabe ao outro, né? Olha, tem parabenizações, né? Pessoal, eu queria fazer uma pergunta. Ai, claro. Eu não sei se ficou claro, e talvez eu tenha perdido isso, mas a ideia de vocês de fazerem com todas as séries, né, do Ensino Fundamental 1, seria momentâneo, tipo, todos juntos, uma ação coletiva da escola, tipo, vocês estariam trabalhando na mesma semana esse tema do patrimônio de Lavras. Então, Zeca, a gente colocou como semestre letivo. Então, vai depender de cada professor, porque as etapas são as mesmas, mas vai depender de como o professor de cada etapa trabalha. Por exemplo, primeiro ano assim, o segundo. O importante é que no final do ano letivo tenha esse produto, né, no esporte, que a gente vai trabalhar durante todo o ano. Ah, tá certo, entendi. Mas então, tipo, é uma ação que vai ser semestral. E aí, no outro semestre, vai ter novamente? Sim, aí é com novos. Por exemplo, você pode olhar lá no site que é alguns que estão. Aí tem mais para fazer. Aí é o contrário. Aí a gente pega novos escritores da BNCC, porque a gente colocou de história e geografia. Aí cada professor está escolhendo um daquela etapa, entendeu? É porque eu acho que a gente devia ter mostrado um escritor, né? Que acho que ficaria mais fácil para vocês verem, né? De uma etapa. É porque ficou muito grande, eu acho, né? Se você pensar. É 10 etapas de 10 turmas diferentes. Mas minha pergunta foi no sentido, tentando entender, né? Que eu achei bem legal. A apresentação, o projeto, né? Mas para entender, tipo, por exemplo, eu vejo um conteúdo no primeiro ano. Uhum. Aí no segundo ano, eu veria ele de novo com outro viés, ou não, né? Vai ser diferente, vai ser um outro tema, vai ser outros patrimônios culturais da cidade, né? Nesse sentido. É nesse sentido. E também a gente usou a palavra do micro para o macro. Entender valorizar o patrimônio aqui local e também o mundial. Porque, igual no quinto ano, numa das inscrições, pede os mitos e as religiões. Então, através do mito do Rosário, que a gente vai trabalhar dentro da igreja do Rosário, que a gente vai fazer isso, que a gente usou tipo, o livro que a Elaine vai fazendo na pesquisa, que é sobre a Congada. A Congada já não está, mas ela é um patrimônio também, só que ela não é física, né? A gente não tem um lugar que é a Congada, mas sim as pessoas, que aí é o registro da oralidade, que vai começar em casa. Tá bem articulado, mas ao mesmo tempo muito dividido, porque vai depender de cada professor mesmo, de cada ano, né? Entendi, não, massa, bem legal. Mas existe apenas um fio condutor, que é a educação patrimonial. Isto, menina! Isso é bem interessante. Foi boa a sua pergunta, Zeca, porque a gente foi na construção, em alguns momentos, o primeiro passo foi encontrar nos descritores. E para cada ano,
os descritores da BNCC, eles são muito amplos. Eles trazem, vocês que olharam, né, muitos grupos fizeram o mesmo caminho, né? Então, você pode pegar, igual esse mesmo que ele citou, a questão dos mitos e das religiões, foi feito um projeto sobre isso, né? Então, você pode usar, seguindo esse caminho, ou o ano, igual na Expo Arte, né, que eles estão propondo, que sejam feitas com outras temáticas, né, com outros momentos, mas ficou bem interessante, porque primeiro eles definiram o caminho, né, da escrita e da sequência didática, e ficou bastante legal, não é? A Caroline está falando da nossa foto, vamos nos preparar então para a foto, gente? Podemos? Pronto, olha, mas ela é rápida, né? Mais algum comentário, mais algum questionamento, gente? Alguém quer colocar? Eu, Elaine. Por favor. Achei bastante interessante, parabéns para vocês, é um projeto que realmente pode ser aplicado, né? Acho que aqui se representasse como escola municipal e estadual, algum diretor, realmente eles aceitariam esse projeto. E também, né, a valorização, né, do círculo hermenêutico dialético, que é o diálogo, né, que Paulo Freire valoriza bastante, porque o diálogo, ele transcende a escrita, né, porque ele vai para além dos espaços da escola. E como vocês pegam do primeiro ao quinto ano, toda a escola fica envolvida, os alunos do primeiro dialogam com o segundo, do quarto, os pais também vão conversar, né, então tem aí uma intenção de cidadania, né, essa intencionalidade de chamar a responsabilidade cidadã. Assim, eu não sei se vocês trabalhariam isso, mas eu não ouvi no projeto de vocês, né, na educação patrimonial, é olhar para o que não é valorizado patrimônio, né, de Lavras. Né, eu acho que vocês tocariam nesse assunto, porque uma coisa é o que está preservado, bonitinho, arrumadinho ali, que tem investimento, né. Uma coisa, por exemplo, meu avô trabalhou na estação, na rede, lá embaixo. E é algo que muitas pessoas vêm brigando, né, para ter um investimento para valorizar. Se você pegar a parte da estação ali, né, desde ali do túnel, e for mais ali na Lavrinha, ali tem as oficinas, né, tudo assim, depedrado, abandonado mesmo. E é um patrimônio histórico, e no projeto de vocês falam que vão ter aquele diálogo, né, de conversar com as pessoas mais antigas. E aqui em Lavras, os mais antigos assim, né, por ser de classe baixa, tudo trabalhou na rede, né, a maioria ali, né, que eu conheço, trabalhou na rede e vai falar com muito orgulho. Alguns foram ajudantes na oficina, outros trabalharam na linha mesmo, e tudo mais. Aí ter esse olhar também, né, principalmente se você pegar o centro, a praça ali, Avenida Augusto Silva, da UAI subindo, muitas casas ali, casarões ou casas, foram destruídas, né, construídos prédios, lojas, né, até aqui no prédio do Bocaina, ou mais, não tem mais as casas, ainda fosse casinha e tudo, mas poderia ter essa valorização, né, porque ali era um comércio, poderia atualmente fazer uma sala de cinema, ou de livraria, uma biblioteca, né, pública, ainda que seja minúscula e tudo mais, mas que preservasse. E os que tem preservado hoje é tipo um hobby, né, para festa, bar e tudo mais, funciona assim, né. Mas é isso, mas é bacana mesmo, gostei bastante. O Fábio. Fábio, nesse site que a gente... Ai, desculpa, Elaine, pode falar, Larissa, pode falar. Nesse site que a gente mandou, eu não sei se depois você vai ter um tempinho, ou se você tiver curiosidade de dar uma olhadinha, a gente trata a questão da estação Costa Pinto, que eu acho que é essa que você está falando, porque eu não estou daqui de Lavras, eu não conheço muito bem, mas eu acho que é essa mesmo que eu acho que é do Galpão, Larissa. É outra. É que a gente não conseguiu a foto dela. A gente tem até a descrição dela, mas a foto a gente não conseguiu. Então, isso ela tá meio abandonada, né? É que fica indo para Coab, lá embaixo. Então, é essa mesmo. Na Lavrinhas ali. Na foto antiga dela, você vê que ela era totalmente diferente
de como está hoje. Realmente uma questão de abandono mesmo. Porque se você passar ali, ninguém pensa que é um patrimônio, porque está destruído. Sim. Se vocês quiserem, eu tenho a foto aqui. Se vocês... Ainda mais pra gente. Pode pôr a foto, Everton. Pode pôr aí. Deixa eu compartilhar aqui, então. A ação patrimonial, se a gente for falar sobre ela e, porventura, algum aluno passar lá e ver como ela está atualmente, é até trágico, porque a gente mostra e apresenta uma ideia de estação e quando eles passam e vê, tá literalmente triste mesmo. E Larissa, isso é interessante que também, às vezes, apesar de vocês não... Um aluno, geralmente, algum aluno vão trazer, né, os pais desse diálogo, também vai chegar até vocês, né? Sim, porque vai até enriquecer mesmo a aula, assim. uma das 10 etapas, uma atividade das 10 etapas, pelo menos minha do segundo ano que eu pensei, a gente convida o pai ou o responsável da criança para vir discutir com a gente, no caso, em uma conversa online, a questão dos patrimônios. Então, de um modo em geral, vai afetar tanto as crianças quanto os familiares, porque vai ser um tema discutido dentro de casa. Aqui, ó. Para aí, Everton. Eu já passei lá perto. E eu vi realmente a situação que estava complicada. E toda a questão também como diz, da malandragem, né? É perigoso passar ali de noite. Eu mesmo não passo a noite ali sozinho. É perigoso, sim. É perigoso. Porque se criou um espaço onde o uso de drogas, né? Que o abandono, ele traz isso. Deixa essa foto aí, Everton, só um instantinho. O que eu quero dizer é o seguinte, vocês se lembram na semana que eu convidei vocês para o curso de extensão que nós vamos fazer a respeito de educação patrimonial? Convidei a turma, não é? Então, aproveitando para relembrar, nesse curso nós vamos ter acesso a informações que nos permitem buscar essas parcerias, Fábio, que são tão necessárias para resgatar esses lugares, porque esses lugares, eles fazem parte da nossa identidade lavrense. Então, eles deveriam estar preservados, não é? E a gente sabe que foi criada uma associação aqui em Lavras, que está tentando, não é, junto com outros órgãos, que é o Conselho do Patrimônio, a Prefeitura, a própria Universidade de Lavras, buscar mecanismos para a gente poder atuar nesses espaços. Um dos mecanismos mais importantes que nós conquistamos neste ano passado, em 2020 para cá, Fábio, foi a questão dos estágios. Os estágios supervisionados poderão ser feitos na associação. E aí a gente tem alguns outros espaços que podem, ao invés de estarem assim, dessa forma que a gente está vendo aí nas fotos, que o Everton está colocando para nós, depedrados, né? Dessa forma a gente pode criar mecanismos de alterar essa realidade. Mas como que a gente altera essa realidade? Congregando esforços, né? Não tem outro jeito, não é? E quando você fala, Fábio, do seu pai, né, que foi ferroviário, seu avô que foi ferroviário, olha que interessante trazer essa fala, a oralidade, né, que a gente dá, olha como que a gente fica triste de ver um lugar com tanto potencial, e não é só aqui em Lavras, né, teve uma pessoa que me pediu lá de Ribeirão Vermelho, da turma de vocês, fotos da, chama Rotunda, né, como é que é? É Rotunda que chama? Isso mesmo. Da Rotunda de Ribeirão, que é um outro lugar também, né? O Everton, chega dessas fotos, por favor. E agora a gente precisa caminhar. Tem muito trabalho lindo, legal, para a gente caminhar. Eu agradeço vocês, equipe 7, né, por esse trabalho maravilhoso. Sim? Posso fazer um comentário? Por favor. Mas assim, isso que o Fábio falou é exatamente o sentimento que a gente teve, né, para poder criar essa associação
e desenvolver essas atividades com esse projeto de extensão, né? É justamente para a gente poder reativar aquela parte ali, né? E com as atividades ali, né? A Secretaria da Cultura ela tem condição de reformar pelo menos alguns galpões ali, né? Mas é importante que tenha atividades, que tenha projetos, né? E esse é que é o que a gente espera, né? Desses projetos que nascem aqui, né? Com a professora Elaine, Departamento de Educação. Eu acho que a gente compartilha muito, 100% do mesmo sentimento, né? Porque também os meus parentes também todos trabalharam ali. Então, a cultura nossa é aquilo ali, né? O modo de vida nosso, né? Eu não sei se o Fábio teve se era contemporâneo ali ou não, mas eu, assim, quando a gente era pequeno, eu lembro que a gente tinha que pegar a marmita e levar. Às vezes meu avô estava trabalhando em Volta Redonda, né, se eu não me engano, e a gente entrava dentro do trem para poder levar marmita para ele lá e voltava dentro do trem, né? Era assim essa nossa região aqui, ela respirava ferrovia, né? Respirava trem. Então, quando a gente vê essa coisa nesse estado, né? É como se a nossa história tivesse também nesse estado. A gente não, assim, é como se a alegria acabasse ali, né? Então, por isso que a gente faz tanta questão de querer desenvolver os trabalhos nessa parte, né? E assim, é um ponto turístico também, ver aquela coisa funcionando, né? É um ponto turístico excelente. Então, a educação patrimonial que vai poder reviver também o próprio turismo ali, né? O Everton que fala mais apropriada, né? Eu só queria que os estudantes entendessem, né, que Everton, para muitos de vocês que não participaram de outras lives, às vezes é a primeira vez que vocês estão vendo ele, mas ele está conosco desde o ano passado, né? Everton atualmente mora em Roma, ele é um doutorando da Universidade de Roma, que está fazendo junto comigo um trabalho, que é esse trabalho, né, de buscar desenvolver os projetos de educação patrimonial, envolver estudantes, envolver a universidade, e nós agora estamos nessa fase. Agora é a apresentação desses trabalhos. Eu tive a grata satisfação de um dos grupos, né, da metodologia do ensino, querer falar sobre a educação patrimonial, e por isso ele está junto com a gente. Só que nós precisamos caminhar, que nós temos mais 2 grupos. Parabéns, equipe. Vou parar de gravar aqui e vou chamar a próxima equipe. Qual que é que vai ser agora mesmo? A 5 ou a 3? Desculpe aí a minha organização aqui. Me falem aí, equipe. A equipe 3. Ótimo. Equipe 3, então. Vou interromper.